Fala galerinha, tudo bem? Segunda aula hoje de propriedades químicas das substâncias e o tema de agora é polaridade, tá? Então a gente vai entender agora como que acontece essa polarização, como que esses polos elétricos se formam nas ligações químicas e nas moléculas como um todo, tá? Só que antes da gente poder entender o que é essa polaridade, como que ela funciona, a gente tem que entender o que é a eletronegatividade, que é a propriedade que está diretamente ligada a essa polarização, tá? Então, o que acontece? A eletronegatividade é uma propriedade que um átomo possui quando ele tem uma tendência a atrair elétrons de um outro átomo, tá? Então, um elemento químico que tenha átomos muito eletronegativos tem tendência a atrair elétrons de um átomo que é pouco eletronegativo, tá? Opostamente falando, um átomo que tem uma eletronegatividade muito alta, a gente diz que ele tem uma eletropositividade muito baixa. E o inverso também é verdadeiro, tá? Então, a tendência que um átomo tem para atrair elétrons vindos de outro átomo é a chamada eletronegatividade, que não se aplica aos gases nobres, tá? Tanto que vocês podem perceber que no esqueminha desse desenho, que os gases nobres não estão ali, porque eles são naturalmente estáveis. Já que eles não precisam se ligar a nenhum outro elemento, nenhum outro átomo, eles não têm uma eletronegatividade aparente e que seja importante a gente conhecer. Tá legal? Então, o que a gente vai ter que analisar aqui é que todos os outros elementos vão ter as suas eletronegatividades, tá? Que aumentam conforme a quantidade de prótons no núcleo. Se a gente lembrar, numa tabela periódica, no mesmo período, a gente tem um aumento do número atômico, ou seja, um aumento da quantidade de prótons no núcleo. Quanto mais prótons tiver nesse núcleo, quanto mais partículas positivas tiver nesse núcleo, ele pode atrair mais facilmente os elétrons de outro átomo por oposição de cargas. Tá? Então, um átomo com poucos prótons não é tão forte para atrair átomos que têm mais prótons. Tá legal? Então, aqui, por exemplo, no quarto período começa com o potássio, que é o símbolo K, e termina com o bromo ali, na família 17, com o símbolo BR. A gente percebe que ao longo do período existe uma tendência a ir aumentando a eletronegatividade. Com uma variação ou outra no meio do caminho, mas a tendência geral é por esse aumento. Tá? Então, esse aumento só aconteceu porque o bromo, que é o que fecha ali o quarto período nesse caso, ele tem mais prótons no seu núcleo do que o potássio, que é quem abre esse período. Tá legal? Ela também aumenta de acordo com a menor quantidade de camadas da eletrosfera. Por quê? Quanto menos camadas tiver de elétrons ao redor do núcleo, ele fica mais exposto. Então, a sua força de atração ela pode ser distribuída para elétrons de outros átomos também. Tá? Então, nesse sentido, é importante a gente saber o quê? Que quanto mais camadas existirem, menor é a atração que esse átomo tem sobre outros elétrons. E quanto menos camadas existirem, maior vai ser a atração. Olha na família 1 ali, lá dos metais alcalinos. O último ali embaixo, o césio, ele está com 0,7 de eletronegatividade, enquanto que o primeiro lá em cima, que é o hidrogênio, está com 2,1. Por que a gente vê nessa subida um aumento da eletronegatividade? Porque cada vez que eu subo um período, tem uma camada a menos na eletrosfera. Tá? Então, isso facilita com que o átomo ele puxe da parte de si elétrons de outros átomos, já que o seu núcleo está mais exposto. Tá legal? Então, essa eletronegatividade ela é a propriedade essencial para a gente entender polaridade. Beleza? Então, vamos começar aqui com as ligações químicas. Como é que a gente define uma ligação polar ou apolar? Isso depende dos átomos que formam essa ligação. Tá? Se esses átomos forem do mesmo elemento químico, ou seja, se forem dois átomos do mesmo elemento, eles vão ter a mesma eletronegatividade, vão ter a mesma força de atração de elétrons. Então, se a força é a mesma, quem ganha? Quem é o mais forte?
Ninguém. Então, já que não tem átomo mais forte, não existe polarização formada. A molécula vai ter essa ligação química vai ser uma ligação do tipo covalente apolar. Tá legal? Desde que os átomos sejam do mesmo elemento químico. Tá? Agora, se forem átomos de elementos diferentes, ela pode ser uma ligação covalente apolar, pode ser uma ligação covalente polar ou iônica, tudo depende dos elementos dessa ligação química. Então aqui, por exemplo, tem aqui o hidrogênio e o cloro. São elementos que têm diferente da eletronegatividade. Então, automaticamente, um deles vai ser mais forte do que o outro. Se a gente voltar lá na tabela do slide passado, a gente vai ver que o cloro tem uma maior força do que o hidrogênio. Isso provoca o quê? Provoca uma tendência a que o elétron, ou que a carga elétrica da ligação, fique muito mais próxima do cloro do que do hidrogênio. Ou seja, o elétron da ligação entre os dois se aproxima do cloro e se afasta um pouquinho do hidrogênio. Por que tudo isso? Porque o hidrogênio é o menos eletronegativo e o cloro é o mais eletronegativo. Tá? Então, nesse raciocínio, o que a gente já percebe? Que existe uma polarização. Quando o elétron se afasta do hidrogênio e se aproxima em direção ao cloro, vai ocorrer um acúmulo de carga elétrica negativa ao redor do cloro e vai meio que descarregar o hidrogênio. Nesse momento que a gente percebe que nessa ligação química, a proximidade com o cloro vira um polo negativo e a proximidade com o hidrogênio vira um polo positivo. Tá? Tudo porque o elétron que estava, que é do hidrogênio, se afastou um pouquinho do núcleo desse átomo e se aproximou do cloro. Então, o cloro, com toda a sua força eletronegativa, ele puxou para perto de si o elétron do hidrogênio, deixando nesse momento um polo positivo na ligação perto do hidrogênio e um polo negativo na ligação perto do cloro. Tudo porque é como se a gente visse aqui a direção do movimento do elétron, indo do hidrogênio em direção ao cloro. Tá? Então, o elétron vai ter uma tendência a se aproximar do elemento mais forte, mais eletronegativo, o que vai tornar esse elemento mais forte o polo negativo, o elemento mais fraco, na parte do elemento mais fraco, o polo positivo. Tudo bem? Então, uma ligação ela pode ser tanto apolar quanto polar. Agora, como determinar isso? Vamos olhar um pouquinho um vídeo para a gente entender essa dinâmica da polaridade, para vocês tentarem visualizar melhor essa história toda. Se os dois átomos numa ligação covalente forem idênticos, terão a mesma eletronegatividade. A ligação entre esses átomos idênticos é chamada de ligação covalente apolar. O hidrogênio, por exemplo, existe na natureza como uma molécula diatômica, H2. Os dois átomos de hidrogênio puxam igualmente no par de elétrons divididos na ligação. Portanto, não há nenhuma direcionalidade ou polaridade na ligação. Compare isso com as ligações de uma molécula polar como a água, H2O. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Portanto, os elétrons nas ligações covalentes passam mais tempo ao redor do oxigênio do que do hidrogênio. Chamamos esse tipo de compartilhamento desigual de elétrons de ligação covalente polar. Tudo bem, gente? Então, esse raciocínio ele serve para qualquer tipo de ligação química, desde que a gente saiba que os elementos eles são diferentes, tá? Então, vamos olhar aqui uma coisinha. Se a gente descobrir a diferença de eletronegatividade, a gente pode classificar essas ligações em polares ou apolares. Para ficar fácil, se a ligação for apolar, a diferença vale zero, já que vai ter o mesmo valor, a mesma força. Tá? Então, átomos do mesmo elemento químico vão ter, obviamente, eletronegatividades iguais, então a diferença entre elas vai ser zero. E mesmo que sejam elementos diferentes, mas se tiver a mesma eletronegatividade e também for zero a diferença, a ligação também vai ser apolar. Tá? Isso só se aplica a ligações covalentes. Tá? Então, ligação apolar só existe se for covalente. Agora, ligação polar, ela pode ser tanto covalente quanto iônica.
Vamos ver aqui uma diferençazinha básica, ó. Na fórmula do HCl, a gente tem ali o H e o cloro com quantidades diferentes, né, de força de eletronegatividade. A diferença entre elas dá 0,9. Em contrapartida, olha ali do ladinho, entre o potássio e o flúor. A diferença ali ela já é muito maior, ou seja, essa molécula aqui é formada por potássio e flúor, ela tem uma ligação muito mais polar do que a ligação que existe entre hidrogênio e cloro, tá? Então, a força dos polos no KF ela é muito maior do que no HCl, tá? O que a gente diz? Essas diferenças têm um limite. Se elas forem até no máximo 1,6, tá? Então, se essa diferença for no máximo 1,6, a ligação ela é classificada como uma ligação covalente polar. Então, no caso ali do HCl, deu uma diferença de 0,9. Então, se deu diferença de que não seja zero, ela é uma ligação polar. Se ficou abaixo de 1,6, ela é covalente, ou seja, entre o H e o cloro tem uma ligação covalente polar. E se esse valor for maior ou igual a 1,7, já é forte o suficiente para que o elemento de maior força, maior eletronegatividade, extraia o elétron do elemento mais fraco, justificando então, né, o porquê dessa ligação ser iônica. Então, o elemento mais forte, por ter uma eletronegatividade muito superior, arranca o elétron do elemento que tem, do átomo que tem essa força muito pequena. Tá legal? Então, a classificação dessas ligações também depende da diferença de eletronegatividade. Beleza? Para as moléculas já é um pouquinho diferente, tá? Para a gente saber se uma molécula ela é polar ou não, a gente tem que analisar o momento dipolar dela, tá? O que é esse momento dipolar? É o momento no qual a gente analisa todas as nuvens eletrônicas, tá? E identifica a direção dessa movimentação de elétrons. A gente identifica a posição dos polos específicos, tá? Cada direção é um chamado vetor momento dipolar, tá? Então a direção, ela tem relação com a ligação química ou com a direção de onde está a nuvem eletrônica, tá? O sentido é sempre do menos eletronegativo, ou seja, do mais fraquinho, para o mais eletronegativo, do mais forte, tá? Então, em outras palavras, a gente tem que identificar nessa molécula a direção dos vetores, tá? Das ligações, se elas forem polares. Então, vamos olhar aqui alguns exemplos, ó. Nas moléculas polares, esse vetor resultante ele é diferente de zero. Olha só, na molécula de água aqui, que a gente tem nesse exemplo, o momento dipolar dela não vale zero, é diferente. Por quê? Do H, de cada hidrogênio para o oxigênio, existe uma movimentação de elétrons em direção ao oxigênio. Então, nesse momento, os Hs, por terem seus elétrons afastados de si, eles tornam-se momentaneamente um polo positivo. E o oxigênio ele vai aglomerar esses elétrons, tanto os que já são dele, quanto os que ele está puxando dos hidrogênios. Então, essa aglomeração de elétrons no átomo de oxigênio configura um momento de polo negativo. Então, nessa molécula, a gente consegue identificar o polo positivo como onde estão os hidrogênios e o polo negativo como onde está o oxigênio. Nesse caso, obviamente, por essa existe uma diferença de cargas, vai ter ali um vetor diferente de zero e a molécula vai ser polar. Na prática, se a molécula, né, se no átomo central da molécula tiver elétrons livres, ela vai ser polar independente de quantos elétrons forem. Tá legal? Na molécula apolar, o vetor resultante tem que ser igual a zero. Mas como assim? Olha aqui esses desenhos, tá? Tem ali a molécula do BCl3 e do CCl4, tá? Nota uma coisinha, as ligações elas são polares, tá? No primeiro caso, o boro tem uma força que vale 2 e cada cloro tem uma força que vale 3. Então, as ligações químicas entre o boro e os cloros são ligações polares, tá?
Só que pensa, olha para essa situação. Todos os cloros são mais fortes do que o boro. Né? Todos os átomos ligantes, na verdade, são mais fortes do que o boro, que é o átomo central. Então, a direção do polo é uma só. Tridimensionalmente falando, o que a gente percebe? Que todas as partes externas da molécula, todas as nuvens eletrônicas, elas têm um único comportamento elétrico, um único polo, entre aspas. Tá? Todos os polos ali são como sendo a parte negativa, né? Que é aquela que puxa seu elétron. Então, como é que a gente vai determinar aqui uma polaridade nessa molécula se todos os lados dela, os lados mais externos, são negativos? Não é tudo igual? Então, como todos os ligantes aqui têm a mesma atração eletrônica, um contrabalança o outro, né? Um anula o outro. Então, nesse caso, quando a gente tem moléculas cujas nuvens eletrônicas todas elas são compostas por átomos ligantes, eles são iguais entre si, a direção da movimentação dos elétrons na ligação química é igual, por mais que a ligação seja polar, a molécula vai ser apolar. Tudo bem? Regrinhas práticas para a gente decorar, tá? Se você olhar numa molécula e ver que a quantidade de nuvens eletrônicas que ela tem é igual à quantidade de átomos iguais ligados, a molécula é polar. E se for diferente, ela vai ser apolar, e se for diferente, vai ser polar. Então, olha ali nos exemplos. Numa molécula apolar, o carbono é o elemento central e tem 4 átomos de hidrogênio ao seu redor. Esses 4 átomos de hidrogênio têm vetores na mesma direção, todos indo em direção ao carbono. Quando todos os vetores têm a mesma direção, eles se anulam e o momento dipolar vale 0. Então, portanto, a molécula, nesse caso, será apolar. Embaixo, dos 4 vetores possíveis, 3 têm o mesmo sentido, são os 3 Hs em direção ao carbono, só que o cloro muda o sentido. Tem ali, no caso, só um vetor que tem um sentido oposto, que sai do carbono e vai para o cloro. Então, quando eu tenho átomos ligantes numa molécula onde pelo menos um é diferente, aí vai mudar a direção do vetor, de um dos vetores, o que não vai deixar que todos se anulem. Portanto, aí a molécula vai formar polos. Tudo bem? Então, para ficar fácil, olha essa molécula. Se não tiver elétron livre, ela pode ser polar ou apolar. Depende de quantos ligantes iguais ela tem, ou diferentes, tá? E se tiver elétron livre, ela sempre vai ser polar, tá? E para moléculas diatômicas funciona assim, galera. Se os dois átomos forem iguais, a molécula vai ser apolar, tá? Já que eles vão ser iguais, vão ter a mesma força. Se eles forem diferentes, a molécula tende a ser polar, tá? Vão ter forças diferentes, beleza? Então, essas regrinhas práticas vão ajudar vocês a gravar essa situação. Só que agora a gente tem que pensar no seguinte, existe uma relação entre a polaridade e a solubilidade dos materiais, tá? Porque essa existência de polos elétricos, ela pode favorecer ou desfavorecer a dissolução deles, porque tudo depende da relação que o material que vai ser dissolvido tem com o seu solvente. Então, o que acontece? A gente percebe uma tendência muito forte das substâncias polares se dissolverem em solventes polares. E, ao mesmo tempo, aquilo que é substância apolar se dissolve também em solventes apolares. Então, um dos motivos pelos quais o álcool se dissolve na água é esse. As duas moléculas elas são polares. Então, álcool, um solvente, um soluto polar, água, um solvente polar. Sal, um soluto polar, água, um solvente polar. Agora, o óleo, ele é uma molécula predominantemente apolar, por esse motivo que ele não se dissolve na água, tá? Ele se dissolveria muito bem em outros compostos apolares, em algum solvente apolar, geralmente algum solvente orgânico, né? Mas o óleo, molécula apolar, se dissolver em água, solvente polar, isso não acontece, tá? Pode até acontecer de ter uma solubilidade parcial, né? Porque isso depende também
da estrutura molecular da substância. Que nem a gente vê aqui, por exemplo, dois exemplos, né? Onde a gente tem moléculas com uma parte polar, uma parte hidrófila, aquela parte que vai se relacionar com a água, e uma parte apolar, que é uma parte hidrófoba, tá? Aquela que não vai ter contato ou não vai se deixar dissolver pela água. Então, dependendo do tamanho dessas partes, pode ter ou não uma solubilização parcial, beleza? Então, essencialmente, um solvente polar dissolve solutos também polares. E um solvente apolar dissolve solutos também apolares. Tá legal? Pensando nisso, a gente vai para o caso dos derivados do petróleo, como gasolina, querosene, gás de cozinha, óleo diesel, óleo lubrificante, entre tantos outros, tá? A gente sabe que eles vêm do petróleo, eles fazem parte de um grupo de substâncias chamadas de hidrocarbonetos. Esse grupo, obviamente, só tem moléculas que são compostas exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, olha como é que ficaria aqui uma molécula nesse esquema, tá? Todos os carbonos no centro, hidrogênios ao redor, e aí, então, obviamente, todos os vetores têm a mesma direção. Todos os vetores, eles partem dos hidrogênios e vão em direção aos átomos de carbono no centro. Nessa configuração, então, obviamente, a gente percebe que cada vetor anula o outro. Portanto, nesse sentido, a gente vai deduzir que as moléculas dos hidrocarbonetos, dos derivados do petróleo, são todas apolares e, por isso, elas não se dissolvem na água. Então, se a gente colocar água com óleo diesel, óleo lubrificante, gasolina, querosene, parafina, nenhum desses itens vai se misturar, vai se dissolver na água, devido a essa diferença de polaridade, já que a água é um solvente polar, essas substâncias são materiais apolares, beleza? Bom, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me escrevam, tá? Não fiquem com as dúvidas, tirem todas. Continuem estudando, continuem se dedicando e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Fiquem bem, um beijo no coração de todos, um grande abraço, até a próxima, valeu!